Bom, para ver isso, dá para ver a aplicação desses conceitos de média, desvio da média e conteúdo. Vamos fazer aqui uma rápida categorização, uma divisão dos frutos. Vamos pensar em frutos de dois tipos. Seguindo até a sabedoria popular, né? Vamos falar aqui de palavras e o resto. Alguns vão dizer as palavras e as ações, né? Mas falar não deixa de ser uma ação, né? Então, o que seriam as palavras? São as vocalizações verbais, né? Nossa boca, ou aquilo que a gente escreve também, né? Às vezes, inclusive, as pessoas se revelam mais como elas escrevem. Às vezes, quando o cara fala, o cara é um santo. Mas espera o cara se meter ali nos comentários do Instagram, do YouTube, sobre política e tal, né? Daqui a pouco o cara se mostra ali, se mostra no escrito, né? E é claro, nós temos o resto, que são tudo que a gente faz com nossas mãos, com nossos pés, às vezes, dando um chute em alguém, né? Talvez até com os nossos pertences, ok? E também temos em mente o seguinte, a questão da dualidade positivo e negativo. Uma coisa é você afirmar que é cristão, outra coisa é afirmar que não é. Uma coisa é você fazer o bem, outra coisa é você fazer o mal. Ou ainda deixar de fazer o bem. Fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, a gente tem que ter em mente que as nossas ações elas podem ser dessa dualidade. Podem ser ação positiva e ação negativa. Tendo isso em vista, vamos focar então primeiro nas palavras. Como é que a gente pode usar as palavras para o discernimento? Bom, primeiro fato é que palavras podem ser mentirosas, né? Só porque alguém se diz convertido, diz que é cristão, não necessariamente ele é. E a existência de falsos cristãos testifica disso. E as palavras também podem ser enganadoras, ainda que talvez até honestamente. O pseudo-cristão, ele acha que ele é crente. Ele acredita nisso. E quando ele chega para ti dizendo que ele é de Jesus, ele não está mentindo. Mas ele está honestamente enganando a si e a você, né? Tendo isso em vista, tendo em vista que as palavras podem ser mentirosas, podem ser enganadoras, quer dizer então que as palavras são inúteis? Não, não são inúteis. Bom, primeiro, lembra-se do positivo e do negativo? Então, uma confissão positiva pode não significar muito, não é porque o cara diz que é crente que isso significa, tá, então o assunto é errado. Mas uma negativa já tem mais valor. Se o cara diz, eu não sou crente, dificilmente ele está mentindo. Além disso, há confissões positivas que podem ser verdadeiras. Imagina que o cara chega e diz, não, eu sou um mormon. Por que o cara ia estar mentindo? Não tem porquê. Então, neste caso, você tem uma palavra ali que você tem todas as razões para achar que realmente é verdade. O cara não está sacaneando ali, né? O cara não está até honestamente se enganando. O cara, sem querer, eu achei que era mormon, mas eu não era. Não tem muito isso, né? Então, através de muitas palavras, inclusive positivas, a gente pode já fazer algum certo discernimento. A gente já pode conseguir uma certa informação, por exemplo, de crenças heréticas, né? Então, não dá para descartar as palavras assim de qualquer jeito. Mas terceiro ponto, e aqui é o principal. Jesus afirma em Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os lábios expressam facilmente o que se passa no interior, no centro da alma da pessoa. Né? O coração é aquela expressão judaica para o centro do ser da pessoa, suas crenças mais profundas, seus sentimentos, suas emoções mais profundas, os seus desejos mais profundos, seria o coração da pessoa, não é um músculo, obviamente, né? Então esse coração, esse centro da alma da pessoa, impacta as suas palavras. E, portanto, as suas palavras poderão revelar com quem você está lidando. Tendo isso em vista, vamos falar de média. Qualquer um pode dizer coisa cristã. Dizer umas coisas cristãs, o que a gente pode chamar aqui de falso positivo, né? Isso é tranquilo. O ateu diz, ai meu Deus. Né? O ateu diz, aleluia. Eu tenho um amigo meu que é ateu e é um dos caras que mais fala de Deus no grupo do WhatsApp. Então, falar algumas coisas positivas de vez em quando, citar uma oração do Pai Nosso, não significa quase nada. Né? Mas o fato é o seguinte, um discípulo de Jesus, ele vive o Evangelho. E se ele vive o Evangelho, na média, não é pontualmente ele vai mencionar Deus, não, na média ele irá transbordar cristianismo. Na média suas palavras serão cristianizadas. Nós temos aqui a diferença, sabe, alguns versículos bíblicos, um ateu, sabe, está os 10 mandamentos. Uma vez um amigo meu estava fazendo a confirmação, isso na época da escola, a gente estava caminhando, conversando, e ele disse, não, eu sou ateu. Tá, mas por que está fazendo confirmação? Ah, minha mãe me obrigou. Então estava lá o ateu aprendendo a memorizar os 10 mandamentos. Então, mas o descrente consegue fazer isso. Agora,
Quanto descrente sabe citar vários versículos bíblicos? Tá mais raro? Então, na média, você está vendo aqui, uma coisa é a pontualidade de alguns versículos bíblicos, outra coisa é aquela constância. Ideias suas versus ideias tiradas da Bíblia. Na média, o cristão dedicado a Deus irá citar a Bíblia como fonte das suas crenças com mais frequência. Falar imundícia versus nunca ou quase nunca falar. Pensa aí, piada bagaceira, assuntos bagaceiros. Eu tenho amigos meus que, infelizmente, não são convertidos. E, nossa, às vezes eu não consigo contar de quantas bagacerias eu ouço os caras falando. Porque na sua vida está na carnalidade. E aí acabam fazendo essas coisas. Agora, um cristão dedicado a Deus, né, que está ali comprometido com o reino do evangelho, com o reino, vai ficar falando bagacerias ainda mais o tempo todo? Dificilmente. Assuntos carnais, né? Fala as frequências negativas, pesadas, falar de ódio, falar de raiva, né? Um cristão que está ali com seu coração no reino de Deus, obviamente de vez em quando o cara vai se estressar um pouco, né? A ira, infelizmente, até Jesus se irou lá no templo, né? Mas como regra geral, as falas de uma pessoa cristã serão mais puras, mais leves, mais bondosas. Ok? E o desvio da média. Por um lado, fala pontuais positivas dizem pouco, né? De novo, o Mateus sabe citar o Pai Nosso. Mas, enquanto alguém que teme ao Senhor poderá cometer alguns deslizes, dificilmente vai passar da conta. Então, vamos pensar o seguinte, imagine que você está falando com uma pessoa, e essa pessoa chega e diz, eu odeio fulano. Ah, mas tu odeia fulano? Poxa, ódio é um antagônico do evangelho, nós somos chamados a amar a Deus, amar ao próximo. Por que tu odeia o fulano? Ah, ele foi o cara que tirou a vida da minha mãe. Bah, mudou tudo, né? É perfeitamente compreensível que uma pessoa que ama a Deus, que está lá no Evangelho, tenha dificuldade para perdoar uma pessoa que fez um agravo desses. Então você tem aqui uma negatividade, né? Uma pontualidade negativa, um desvio da média. Né? No normal o cara é amor, mas chega nesse ponto o cara é ódio. Mas uma situação até muito compreensível. Agora compare isso com a pessoa que chega para você e diz: eu odeio metade da população do nosso país. Bate? Metade da população tu odeia? Por quê? Porque eles têm uma ideologia política que eu não concordo. Poxa, aí já são outros 500. É outro nível. O vale do pecado é muito mais lá embaixo. Então o cristão que é dedicado a Deus, ele vai ter suas quedinhas. Mas esse desvio da média tenderá a ser pequeno. Agora, um desvio da média muito grande, você já está denunciando outro tipo de cristão. E o que dizer do conteúdo? Né? Eu já falei em parte do conteúdo, né? Eu já meio que mencionei, mas ainda assim é bom notar. O que Jesus diz? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É sempre bom lembrar, especialmente para aqueles que estão no meio mais continualista, mais pentecostal, que é o meu caso, né? Que a marca do convertido não é ser batizado no Espírito Santo, falando línguas estranhas, não é ter visões de anjos, não é praticar, talvez, ali atos religiosos, de ir para a igreja, de oração. A marca do cristão é o amor, ok? Como Jesus aqui deixa de uma forma muito clara. E é claro que isso há de se transbordar nas palavras. Uma pessoa que é convertida vai transbordar amor nas suas palavras. Já aquele que está ali o evangelho, bom, não é que ele não vai amar, não é que ele não vai demonstrar. Principalmente se for alguém ali se passando por crente, né, de novo. Mas tenderá a não ser tanto assim. Né? Bom, como é que isso se enquadra nos tipos de cristãos? Falso cristão e puramente intelectual. Na média, como é que vai ser um cara desse? Na média, essas palavras não vão fazer referência ao evangelho. O cara que não tem nenhuma convicção cristã, a sua palavra, a sua boca vai ser secularizada, né? Facilmente se manifestará extremos negativos. É o cara que vai dizer que odeia metade da população por causa da sua ideologia política. No conteúdo, né, o amor não será um distinto da população em geral. Né? Não vai falar nada de especial em termos de amor. O que dizer do pseudo-cristão? Na média, nos extremos, eles poderiam se assemelhar muito ao cristão pleno. Tá? Porque muitos dos ensinos do evangelho vão ser compartilhados. Mas no conteúdo é que você vai detectar. Né? Quando o cara vai lá e lança aquela heresia, aquele distanciamento da sã doutrina, é aí que você facilmente pode pegar o cara, né? Não pegar o cara, né? Brincadeira de dizer, né? Perceber que você está lidando com uma pessoa que não prega o cristianismo propriamente dito, né? Genuíno, vamos dizer. O que dizer dos puramente religiosos?
devido à sua religiosidade, eles já vão falar de algumas coisas, já vão citar Deus, né? Vamos assim dizer, você está ali numa roda, e aí tem ali o cristão puramente intelectual e tem ali o cristão religioso. E aí você resolve falar do seu casamento. Ah, meu casamento não está muito bem. Ah, minha esposa ali não está me agradando, meu marido não está legal. O que você pode esperar de um cristão puramente intelectual? Ele chega e diz, se divorcia. Mas o divórcio é meio contrário ao evangelho, mas é que tá. Ele é puramente intelectual, ele não tem compromisso com o evangelho. Então ele dá um conselho que o ateu daria. Não todo, né? Não quero julgar os ateus. Mas que, conforme o caso, um ateu daria. Já o cristão religioso é o cara que já ia dizer, poxa, fala com o pastor, né? Pede oração, vamos orar. Porque ele já tem esse convívio do evangelho, né? Porém, facilmente o conteúdo das suas falas poderão envergar para longe da fé em tratando de temas não cristãos. Okay? Então, talvez ali no dia a dia, na temática cristã, o puramente religioso vai se manifestar cristão. Mas é tu começar a falar de coisas fora do evangelho que você provavelmente não vai ver muito do evangelho. Muita marca de cristianismo nisso. O que dizer dos cristãos parciais? Por serem dedicados ao Senhor, na média o parcial vai ter uma fala santa, vai ter uma fala correta, né? Eu diria que talvez as ações é onde a gente vai detectar mais o cristão parcial. Em alguns casos, todavia, as palavras podem se denunciar. O exemplo clássico é a ignorância. Né? Você começa a falar com um cristão parcial, de novo, o cara é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, tal e tal. Mas aí tu tira um momento para conversar com o cara e de repente tu vê, poxa, esse cara tá dizendo umas coisas aí que deu para ver que faz 10 anos que ele não pega um livro nas mãos, né? Quiçá, talvez a Bíblia, né? Então, às vezes, sim, você pode, pelas palavras, perceber com quem você está lidando. E, bom, e os plenos? Bom, os plenos, na média, vão manifestar ali o quê? Um desvio da média, conteúdo compatíveis com o evangelho. Né? Sendo que as palavras que vão mais entregar que o pleno vai ser o arrependimento, sem dúvida. De novo, todo mundo vai. Mas o pleno é marcado pelo arrependimento depois de aprontar um. Não apenas isso também, irá manifestar empenho de melhora. Né? É o cara que vai chegar ali dizendo, eu tô errando, eu ainda tenho esse pecado aqui, mas eu tô lutando, eu tô orando, o pastor tá orando comigo, né? Meu discipulador tá orando comigo. Então tu vê ali não só as palavras de arrependimento, você também vê as palavras de luta por uma melhora, porque isso marca o cristão pleno.